Importante continuar falando mais e trazendo mais alguns detalhes, algumas estatísticas sobre o racismo no Brasil. Vou procurar agora explicar, relatar essas estatísticas de situações, números que são essenciais, que é importante estar sendo colocado, sendo explicitado aqui para cada vez mais os estudos, as análises sobre o racismo no Brasil seja explicitado, seja esclarecido, seja conhecido de uma maneira ampla para que o que não ainda foi alcançado, o que ainda não foi melhorado em relação a essa questão, essa discriminação seja melhor compreendido e superado. O racismo simboliza qualquer pensamento ou atitude que segrega as raças humanas, considerando-as hierarquicamente como superiores e inferiores. No Brasil, ele é fruto da era colonial e escravocrata estabelecida pelos colonizadores portugueses. Detalhe desta questão do racismo, da história do racismo no Brasil. Então, ele é fruto da era colonial e escravocrata estabelecida pelos colonizadores portugueses. Como eu disse, reforçando, trazendo mais elementos, aspectos, curiosidades necessárias sobre essa discriminação, essa desvalorização, isso que aflige, que acaba tirando vidas, que acaba excluindo. Então, agora também vou detalhar e volto na questão, né, que no Brasil ele é fruto da era colonial e escravocrata estabelecida pelos colonizadores portugueses. Nós temos aqui também, e vou destacar, vou discorrer um pouco mais sobre a história do racismo no Brasil através da análise, das explicações, das considerações sobre essa situação, sobre esses períodos da história, através desse resumo que segue. A característica mais marcante do racismo brasileiro é seu caráter não oficial. Então, vale aprofundar, entender quando se diz esse caráter não oficial. Se a lei conferiu liberdade jurídica aos escravos, estes nunca foram de fato integrados à economia e sem assistência do Estado, muitos negros caíram em dificuldades após a liberdade. Aí, essa constatação, se a lei conferiu liberdade jurídica aos escravos, estes nunca foram de fato integrados à economia e sem assistência do Estado, muitos negros caíram em dificuldade após a liberdade. Então a gente tem essa questão, né? Houve a abolição, né, da escravatura, mas não houve, digamos assim, uma assistência mais completa, por assim dizer, e muitos desses, como está anotado aqui, registraram, muitos negros caíram em dificuldades após a liberdade. Assim, desde a proclamação da República em 1889, não há referência jurídica a qualquer distinção de raça. Outro atributo a escamotear o racismo no Brasil foi a ideologia do branqueamento. Veja bem, algo aqui que um estudo, uma análise, mais pesquisas, veja bem. Então, outro atributo a escamotear o racismo no Brasil foi a ideologia do branqueamento, apoiada pelo governo e por correntes científicas. Veja bem, como a corrente do darwinismo racial e do higienismo. Fica como
complemento como referência de pesquisa, de entendimento acerca das ideias, da concepção, né, de negro, de branco, essa questão do darwinismo racial e do higienismo. Analisar, estudar, ver mais aspectos desta concepção, desta ideia de que, querendo ou não, traz ainda mais a ideia de uma raça superior e uma outra raça inferior. Por exemplo, né, vale aqui citar para a gente entender como que esse aspecto de exclusão, de inferioridade entre o branco para com o negro é muito presente e tem também aí outras opiniões, ideias que estão sendo colocadas aí para a gente pensar um pouco, analisar mais, para ver que ponto chegou a concepção de raça superior ou raça inferior, até baseado em ideias e correntes aí como o darwinismo racial e o higienismo. Sendo assim, essa ideologia facilitava a entrada de imigrantes europeus, né, e árabes em terras brasileiras. A mestiçagem, vista como o clareamento da população, criou raízes profundas na sociedade brasileira no início do século XX. Percebemos aqui, no início do século XX, quando se diz raízes profundas, né, na sociedade, é algo que acabou se instaurando de uma maneira, no caso aqui, né, algo que difícil de dizer que não está plantado, que não está enraizado, né, que não tem realmente raízes profundas. E assim, os negros foram abandonando a sua cultura africana, substituída por valores brancos, o que faz das vítimas do racismo seu próprio carrasco. Então, na prática, muitos negros preferiram se casar com companheiros de pele mais clara, visto que seus filhos teriam menos probabilidade de sofrer com racismo. Contudo, a despeito de décadas de crescimento econômico, as disparidades sociais permanecem. Então, veja que a gente luta, fala sobre respeito à diversidade, busca de igualdade, não somente racial, religiosa, mas também social, né, socioeconômica, mas ainda, contudo, a despeito de décadas, né, de crescimento econômico, as disparidades sociais permanecem. E em combate ao racismo e também como reconhecimento de sua existência, foi criada em 1951 a lei que tornou contravenção penal a recusa de hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou aluno por preconceito de raça ou de cor. A lei Afonso Arinos. Fica como indício de um complemento, de um estudo, indícios de como essa ideia de clareamento, como que muitos negros preferiram se casar com pessoas de pele mais clara, procurando que pensar, né, e evitar que seus filhos com uma pele mais clara não sofressem mais essa questão do racismo, e aí a gente tem essa questão, né, de mais uma lei, né, que foi criada aqui em 1951, a Lei Afonso Arinos. Vale pesquisar, entender mais e ver mais curiosidades sobre a Lei Afonso Arinos. Posteriormente, com a Constituição Federal de 1988, a Lei número 7716, de 5 de janeiro de 1989, tornou o racismo um crime inafiançável. Então, reforçando agora, é um resumo que eu estou reforçando, colocando aqui
novamente pontos, aspectos necessários, marcantes. Então, volta que essa questão realmente dessa lei federal de 1988 tornou realmente o racismo um crime inafiançável. E aí fica, né, estudar mais sobre a escravidão no Brasil, pesquisar, e além desse resumo, desse complemento de ideias, de aspectos que eu estou apresentando, que eu estou expondo aqui ao longo dessas minhas colocações, considerações sobre a história do racismo. Então, temos também o apartheid social no Brasil, as implicações do racismo no Brasil, enquanto estrutura de dominação política, cultural e social, não alude somente à segregação socioeconômica dessa população. Implicam, de fato, em etnocídio e genocídio da população negra e indígena, desde os primórdios da colonização portuguesa até os dias de hoje. Importante entender que, buscando comparar, né, as implicações desse racismo, essa estrutura de dominação, né, política, cultural e social, nos diferentes períodos, e voltar a ver situações que até está sendo relatado aqui, de fato, em etnocídio, genocídio da população negra e indígena desde os primórdios da colonização portuguesa até os dias de hoje. E aí que é a grande questão. Continua muito forte, evidente, esse racismo, esta exclusão, a violência, e esses traços têm sido cada vez mais chocantes de agressões, de mortes violentas a pessoas negras, não somente no Brasil, mas no mundo, e essa desigualdade continua. Então, à luz do estudo, da história, da aplicação da história na sociedade, da valorização do ser humano na sua liberdade de expressão, na sua condição de ir e vir, né, de ser e de estar e ter uma vida mais ética e justa e com respeito na sociedade, isso independente da sua cor, raça, fica aqui ainda esses registros de algo que parece que aconteceu no passado em uma outra data, mas porém continua na nossa realidade, na nossa atualidade, às vezes ainda mais perigoso, mais conflitante, mais perseguidor do que em outros momentos. O apartheid social se manifesta, portanto, na discriminação social, que possui uma dimensão racial implícita, onde a maioria dos desprovidos são negros ou de mestiços. Para saber mais, né, então, fica estudar, entender o que é o apartheid, o racismo, a xenofobia e o preconceito. Vale até se pensar a história, né, da xenofobia, a história, o marco, né, do apartheid, o preconceito, não somente aqui, o estudo, a história, o desenvolvimento, as situações de preconceito presentes no mundo, ao longo do desenvolvimento da humanidade, fica como também um estudo, uma possibilidade de agregar, de complementar essas situações, esses terríveis momentos de dor, de exclusão que ocorreram e ocorrem no nosso mundo, na nossa realidade, também hoje, na nossa realidade contemporânea. Interessante aqui citar, né, alguns dados estatísticos sobre o racismo no Brasil. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Brasil o preconceito é sempre atribuído ao outro. Assim, 63,7% dos brasileiros
entendem que a raça determina a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente no trabalho. Veja bem, então, assim, 63,7% dos brasileiros entendem que a raça determina a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente no trabalho, 71%. Em questões judiciais, 68,3%. E em relações sociais, 65%. Então, assim, esses dados estatísticos, eles nos ajudam, e aí a gente vê a importância de entender as manifestações históricas, as situações de conflito, as situações de discriminação, as situações de busca, né, de aplicar leis rígidas que sejam realmente capazes de combater, de frear essas desigualdades. E aqui, através desses dados estatísticos, nós temos aí uma noção, então, do alcance dessas providências, dessas relações, do interesse do brasileiro e do combate a esse racismo em diversos percentuais, como está colocado aí, está explícito aí no texto. Então, ademais, 93% dos entrevistados admitiram preconceito racial no Brasil. Então, veja, de um país grande, com uma população também bem extensa, então, ademais, 93% dos entrevistados admitiram o preconceito racial no Brasil. Mas, olha só, mais 87% deles afirmaram nunca sentir-se discriminados. 89% deles afirmam haver preconceito de cor contra negros no Brasil, mas apenas 10% admitiram tê-lo. Por fim, 70% dos brasileiros que vivendo na miséria são negros ou pardos. Então, é claro que essa pesquisa é importante entender que há um determinado período em que ela foi feita, esses dados, estas constatações, e é claro que a gente ainda tem muito essa ideia, né, de um racismo velado, de muitas pessoas negras que nem sempre colocam ou denunciam, ou realmente tornam públicas essas situações de exclusão, de algum tipo de preconceito, seja no trabalho, às vezes na escola, seja no momento de estar tentando um emprego, mas contudo que fica claro nesse resumo de todas aquelas outras considerações feitas sobre a história do racismo é que há muito que se fazer, principalmente quando se a gente for reportar a nossa atualidade, a nossa realidade brasileira e mundial hoje, anos aí 2019, 2020, 2021, o que a gente viu de discriminação, de perseguição a negros, mortes cruéis, mortes até com alto requinte, né, de tortura e de privação também de respiração, de sufocamento. Então aí a gente tem muito que entender e ver se o racismo segue um racismo velado. Fica aqui também uma ideia, um significado, uma noção de se estudar e procurar entender mais o que vem a ser o racismo estrutural. Importante aqui também pensar e pesquisar alguns pensadores, alguns filósofos, escritores, advogados que têm aí um posicionamento, têm estudos que mostram esta realidade, sobretudo à luz dos fatos ocorridos
agora na contemporaneidade. Então, acho que é um estudo bem interessante, enriquecedor, pensar quais são os estudiosos, desde a área aí da filosofia, da história, do direito, que tem aí publicações, entrevistas, ou até mesmo assistir, analisar documentários, filmes, que possam aí trazer uma maior compreensão dessa história, desse racismo no Brasil, e também fica uma ideia, uma interessante pesquisa a ser feita, a ser colocada sobre a questão do como é a vida hoje na África do Sul. A gente sabe que é muito forte, foi muito forte a questão do apartheid, né, a separação, a segregação entre brancos e negros, trazendo também um pouco para a questão no Brasil das religiões, né, falando agora, comentando um pouco sobre as religiões de matriz africana, como que, para a gente pensar, refletir e até pesquisar um pouco mais, como que é visto, entendido as religiões, as pessoas que praticam aí uma religião de matriz africana. Existe um preconceito, existe alguma reserva em relação a essas pessoas. Então, acho que tudo isso, à luz do que a gente pensa de quem nasce hoje, no nosso Brasil, no mundo, nasce e se declara afrodescendente, o que essas pessoas, qual que é a perspectiva de vida que essas pessoas têm, né? Quais são os sonhos, projetos para desenvolvimento e qual a coragem, qual o incentivo que essas pessoas têm para se lançar e buscar uma educação de qualidade, condições de higiene, condições econômicas de sobrevivência. Acredito que toda essa discussão ela é essencial, vale ser levantada, e, sobretudo, a história da cultura, a história que analisa a diversidade cultural e também essa diversidade, essa noção das diferentes raças que existem, mas que em vários períodos aí, como a gente fez uma análise também de outros períodos, no caso da história do Brasil, nós tivemos muitas mortes, muita separação de pais e filhos, muitas pessoas, se a gente for pensar, né, que foram tiradas pequenas de seus pais na África e vieram não somente para o Brasil, mas também para outras partes da Europa. A questão também, né, do racismo numa superpotência como é os Estados Unidos, e reportando para fatos recentes, para histórias de morte, de racismo, pelo menos foram atentados violentos contra pessoas negras, como George Floyd nos Estados Unidos, também no sul do país, aquela situação do cidadão negro que foi violentado e acabou também tendo a sua vida ceifada no supermercado. Então fica essa questão de que ainda em vários locais de de determinada cidade grande, seja locais, quando eu digo, um supermercado, uma loja mais importante, uma loja mais de maior luxo, né? Como que as pessoas negras que vão lá fazer compra ou que vão olhar algo, né? Como que elas são vistas? Sempre são vistas como as pessoas que
que podem fazer algo, que vão roubar ou que não têm condição de comprar algo. Então, acho que muitas visões assim ainda acontecem e fica aquela questão, até que ponto se atualiza, se busca ter uma maior compreensão e um respeito, um cuidado com essas vidas, com essas pessoas. E aí a gente gostaria de voltar aqui também, relembrar, né, esse ensino, né, de história, de cultura africana na escola, né, nas escolas, como algo que é um ponto positivo, mas que realmente tem que ter uma aplicação no sentido de mostrar a valorização do ser humano nas suas diferenças, seja essas diferenças de culturais, mas sobretudo nessas diferenças de raça, né, de cor, porque às vezes se pensa essa questão da igualdade e de valorizar apenas então a partir de mais leis, de mais respeito, de maior valorização dos negros, então apenas só os negros que importam na sociedade. Eu acredito que é preciso buscar aí o equilíbrio, o respeito a essa diversidade para que realmente não tenha nenhuma raça ou uma sociedade melhor ou mais competente do que a outra, mas que pregue e dê as oportunidades iguais de alcançar um primeiro emprego, de ser promovido num trabalho. A questão é, voltando e citando como exemplo as cotas nas universidades, o acesso, né, às universidades públicas. Então, acho que há muito que analisar, debater, defender, para se pensar realmente em que ponto no auge de 2021 estamos em relação à defesa, né, da, da raça negra, a defesa da sobrevivência dos negros no Brasil e no mundo, e quais são as políticas públicas voltadas, né, para as pessoas negras que precisam ser aperfeiçoadas, que precisam ser melhor aplicadas, buscando e tendo em vista que muita coisa foi, às vezes, deixada de lado, ou hoje tem uma pouca prática, e com isso muitos negros ainda precisam de um maior acesso à universidade, ao trabalho, ainda tem uma condição socioeconômica em comparada com muitos brancos, uma condição socioeconômica muito baixa. Então é isso, acho que fica já quase finalizando essa exposição, essas explicações, essas considerações, a partir de outros períodos, idade moderna, antes da Idade Moderna, a história da escravidão, o apartheid, tudo isso deve ser entendido, revisitado, no sentido de que cada um possa realmente se orgulhar do que é e como vai, a partir dessa certeza do que é, de como que vai lidar com uma sociedade que às vezes ainda tem uma discriminação, tem um racismo velado, como lidar, como realmente superar, vencer essas situações, essas adversidades que podem ocorrer com várias pessoas agora e também em outros momentos. Importante, então, reforçar esse estudo, esta análise dessas personalidades, dessas leis, dessas políticas públicas, buscando um impulso, uma certeza de que a igualdade ela é necessária, a luta pela igualdade
ela é também uma bandeira importante e deve ser defendida e vivenciada à luz da nossa idade, da nossa era contemporânea.